Fala pessoal, mais uma aula de saúde coletiva. Essa aula aqui vai ser rapidinha, só com algumas orientações aí para nossa prova. Vocês vão lá na página da nossa disciplina no Teams e vão acessar esse arquivo aqui, tá? Para a prova, estudem pelos outros arquivos que eu enviei pelas aulas. Esse aqui ele está bem completo, mas vocês não precisam estudar ele todo para a prova. Eu vou abrir o arquivo aqui e vou mostrar para vocês os pontos mais importantes. Então está aqui o nosso arquivo, e aqui dentro dele, muita coisa dos outros arquivos que eu enviei, ele está nesse arquivo aqui em Datashow, em apresentação de PowerPoint. E agora a gente vai ver aqui os pontos mais importantes para a nossa prova. Então, dessa parte aqui desse arquivo, nós vamos focar na conservação dos imunobiológicos na rede de frios. Tá? Então, os imunobiológicos, as vacinas, quando elas são produzidas em escala industrial, elas são enviadas para as centrais de armazenamento, que a gente pode ver aqui, ó, são as câmaras frigoríficas, que elas armazenam uma quantidade grande de vacinas e imunobiológicos, e dali elas são distribuídas para outros locais de armazenamento e para as unidades de saúde. Tá? Então tem essa rede de distribuição dos imunobiológicos. E os imunobiológicos, por que é importante a rede de frio? Porque ele tem que ser mantido numa temperatura constante, que a gente vai ver qual é. Se ele sair dessa temperatura, dependendo do tipo de vacina, se ela for congelada, submetida a temperatura a menos de 0 graus, ou se ela ficar numa temperatura muito alta, ela não pode ser utilizada. Ela é colocada sob suspeita e ela pode até perder o seu efeito. Então é muito importante atentar para a temperatura e para a conservação das vacinas. Então a rede de frio ela é composta por uma estrutura, né, onde as vacinas elas são armazenadas. E a ponta final aí dessa estrutura são as unidades de saúde. É a sala de vacinação lá do postinho da Clínica da Família. E ali é onde essa vacina vai ser armazenada em última instância. E na sala de vacinação nós podemos encontrar as câmaras refrigeradas ou os refrigeradores comuns. Tá? E nessas câmaras e nesses refrigeradores, a temperatura do imunobiológico, né, gravem isso, ela tem que ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius. Tá? Entre 2 e 8. Sendo o ideal uma média de 5 graus, mas vocês vão gravar que é entre 2 e 8. Menos do que isso, não pode. Mais do que 8 também não pode, tá? Então a temperatura positiva entre 2 e 8 graus. O ideal é a média de 5 graus, mas aqui é uma média. Então esses valores aí são importantíssimos que vocês gravem. Então essa é a temperatura da câmara refrigerada, do refrigerador e também das caixas térmicas, onde as vacinas vão ficar armazenadas durante o dia de trabalho, ali durante o serviço. Aqui é um exemplo de uma câmara frigorífica, onde tem as centrais de armazenamento que distribuem os imunobiológicos para as unidades do estado, do município. Fica só para a gente visualizar, para vocês saberem como é. E aqui são os dois exemplos do que a gente pode encontrar nas unidades de saúde. Hoje em dia o padrão, tá, são essas câmaras aqui, que elas são apropriadas para armazenamento de vacina, mas em muitos locais a gente ainda pode encontrar um refrigerador desse aqui de uso doméstico. Para cada um deles tem algumas especificidades, tem algumas diferenças, tá, nos cuidados de armazenamento, de limpeza, e a gente tem que saber quais diferenças são essas. Então as câmaras refrigeradas, tá, que são as mais modernas, elas que são atualmente o equipamento recomendado, porque elas distribuem melhor a temperatura, elas são mais tecnológicas. Tá? Então alguns cuidados com a câmara nós vamos ver agora. Então o equipamento tem que ser instalado longe de fonte de calor, não pode ter incidência de luz solar direta sobre ele, tomada exclusiva, tá, para a câmara refrigerada, e deve ter identificação no equipamento de uso exclusivo para vacinas. A gente não pode colocar nada ali dentro que não seja vacina, solvente, tá, ou algo relacionado à vacinação. Não pode colocar nada a mais ali dentro dessa câmara. Ela é exclusiva para vacina. Então essas câmaras elas já vêm com o termômetro embutido
Tá? No caso do refrigerador, a gente precisa instalar um termômetro. Então a câmara ela é muito mais moderna, muito mais completa. Então ela já vem com esses dispositivos de medição de temperatura. E dispositivos de alarme se a temperatura sair daquele limite que eu já comentei. Na câmara refrigerada, não importa muito ali a ordem da primeira, da segunda e da terceira prateleira que a gente coloca as vacinas. A gente vai ver que no refrigerador doméstico existe uma ordem, porque a câmara ela distribui a temperatura por igual. Não tem diferença de temperatura da parte mais alta para a parte mais baixa. Tá? Então, não faz muita diferença aqui onde a gente coloca cada tipo de vacina, por ela fazer essa distribuição uniforme da temperatura. E os produtos com prazo de validade mais curto, né, a gente sempre coloca para frente, para ele ser utilizado antes que ocorra o vencimento dele. E a abertura, ou seja da câmara ou seja do refrigerador, ela tem que ser feita o menor número de vezes possível durante o dia, para que a temperatura de dentro do equipamento ela não sofra muitas oscilações. Então você só vai abrir no início do plantão para pegar as vacinas que vão ser usadas durante o dia e no final para devolver as que sobraram, tá? Ou excepcionalmente se você precisar pegar mais do que isso aí não pode. O número de aberturas do equipamento deve ser o menor possível. Ó, informação importante aqui sobre as câmaras, sobre a limpeza delas. A frequência da limpeza das câmaras é menor do que a do refrigerador, tá? Então basta que elas sejam limpas mensalmente, uma vez por mês, ou segundo a orientação do fabricante. E quando você for fazer esse procedimento, todas as vacinas têm que ser acondicionadas nas caixas térmicas que vão ter lá na unidade. Aí você vai colocar as bobinas de gelo, esperar a temperatura ali dentro ficar entre 2 e 8 e guarda as vacinas. Promove a limpeza, depois que você ligar de novo a câmara e ela estiver na temperatura correta, você devolve as vacinas para cá. Agora nós vamos ver aqui, ó, as orientações para o refrigerador de uso doméstico. Tá? Eles não são mais recomendados, mas em muitas unidades do Brasil a gente ainda encontra esse tipo de equipamento. Então, assim como as câmaras, o uso desse refrigerador ele tem que ser exclusivo para vacinas, tá? E tem que estar identificado isso no próprio equipamento. Ele também tem que ficar longe da incidência de luz solar direta e de qualquer fonte de calor. E a tomada também tem que ser exclusiva para ele, assim como as câmaras refrigeradas. Nesse aqui, a gente vai ter que instalar o termômetro digital, porque ele não vem com termômetro, a câmera já vem. Tá? Aparece a temperatura numa telinha de LCD que você pode ver a qualquer momento. Então o termômetro ele tem que ser instalado na parte mais central do equipamento, para ele conseguir pegar a média de temperatura. E nesse equipamento tem que ser fixado o mapa de registro diário para o controle da temperatura. E ali você vai anotar a temperatura no início do serviço diário e no final. Tá? Isso fica registrado diariamente. Então é obrigatório o registro nesse mapa de controle de temperatura. Isso é muito importante. Tem que ser feito todos os dias, no início e no final do seu plantão ali na unidade. No início do serviço e no final. Então gravem isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Essa informação. Então o número de aberturas do equipamento deve ser o menor possível, tá? E você tem que ter uma rotina ali para o manuseio das vacinas. Então aqui mais algumas informações. O equipamento ele deve ser utilizado exclusivamente para as vacinas do Programa Nacional de Imunização e não pode ser utilizado o refrigerador do tipo frigobar, tá? E também não pode ser utilizado do tipo frost free, tem que ser daquele que congela, que cria aquela camada de gelo. Tá? Não pode ser o frost free. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar o refrigerador de uso doméstico. No congelador a gente coloca as bobinas de gelo reciclável. Na primeira prateleira, aqui sim tem ordem, tá? Isso aqui é importante. Na primeira prateleira a gente só vai colocar vacinas que podem ser submetidas a temperatura negativa. No meio do equipamento fica o termômetro. Na segunda prateleira ficam as vacinas que não podem ser submetidas a temperatura negativa. Na terceira prateleira ficam os diluentes. E por último, lá embaixo ficam garrafas com água e corante. Por que o corante? Para a pessoa não pensar que aquela água ali é para ser consumida.
Para que servem essas garrafas com água? Elas, em caso de falta de luz, elas vão ficar numa temperatura baixa e elas conseguem manter a temperatura do refrigerador baixa por um período de tempo maior, para evitar que essa temperatura caia, tá? E inutilize esses imunobiológicos. E aqui a questão da limpeza, tem que ser feito o degelo a cada 15 dias, tá? Ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 centímetros. Então a cada 15 dias tem que ser feito uma limpeza aqui nesse equipamento, tá? É uma limpeza mais frequente, por questão aí do acúmulo de gelo. Então aqui algumas informações que a gente já viu na imagem, tá? No evaporador, congelador, ficam as bobinas de gelo. E aqui, ó, é importante, ó, na primeira prateleira devem ser colocadas vacinas que podem ser submetidas à temperatura negativa. E você tem que saber quais vacinas são essas, tá? Contra poliomielite, sarampo, febre amarela, rubéola e tríplice viral. Então, gravem aí essas vacinas. E no refrigerador de uso doméstico, as bandejas em que são armazenadas essas vacinas, elas têm que ter os furinhos, elas têm que ser perfuradas. Para quê? Para permitir que a temperatura se dissipe ali por todo o equipamento, tá? Para permitir a passagem do ar frio, para ele não ficar acumulado só em uma parte. E na segunda prateleira, importante também vocês saberem, que devem ser colocadas as vacinas que não podem ser submetidas à temperatura negativa. E são elas: dupla bacteriana, a DTP, hepatite B, HIV, influenza, antitetânica e a BCG. Também bandejas perfuradas ou nas próprias embalagens do laboratório produtor. Então, é importante vocês saberem quais as vacinas podem ser colocadas em cada prateleira. Aqui a questão do termômetro, né? Ela vai ficar no centro do equipamento, geralmente ali na segunda prateleira. E na terceira ficam os diluentes. Aqui a maioria das coisas a gente já falou. Nesse slide aqui, uma informação interessante é sobre a distância do equipamento, tá? Ele tem que ser instalado distante de fonte de calor, de incidência de luz solar. Isso aqui a gente já viu. Só que tem uma distância específica. Ele tem que ficar a 20 centímetros da parede. Isso até para nossa geladeira em casa. Ela não pode ficar colada na parede. Isso pode causar mau funcionamento. E ela tem que ficar sempre a, no mínimo, 40 centímetros de qualquer outro equipamento elétrico. Tá? Então ela tem que ficar a 20 centímetros da parede. E a 40 centímetros se tiver algum outro equipamento na sala de vacinação. Importante também essa informação. E aqui, para a gente finalizar, são informações quanto à limpeza e a manutenção desse equipamento. Então a gente não pode colocar nada ali dentro que dificulte a circulação do ar, por isso que as bandejas são perfuradas. E a limpeza é sempre feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo alcançar 0,5 centímetros. Não se pode jogar água no interior do refrigerador. Tá? Outra informação importante, você tem que deixar o degelo acontecer naturalmente. E a parte externa do equipamento tem que ser limpa com pano umedecido, tá? E enxugado com pano seco. Então não tem mistério, são informações aí bem tranquilas para vocês fazerem a prova. Então a gente fica por aqui e qualquer dúvida é só deixar no chat. Um abraço, pessoal.